pessoal! Bora começar mais uma série de estudos? A última série foi de flores e folhas. Aqui a fotinho. E antes disso a gente estudou frutas e vegetais. A fotinho. E agora nós vamos atender os pedidos dos seguidores. O pessoal que respondeu lá a caixinha de perguntas lá do Instagram me fizeram várias sugestões muito interessantes. E eu escolhi 5 delas para fazer a nossa nova série de estudos, tá? Então, hoje vamos responder essa caixinha. Acompanhe aí. Oi, pessoal. Vamos lá para mais uma... atendendo mais um pedido dos seguidores. E me pediram dessa vez uma flor fúcsia. Essa flor também é conhecida como brinco de princesa. Muito interessante as dobrinhas, voltinhas dela. Mas em relação à textura, ela não tem segredo nenhum. Ela é bem uniforme em relação à textura dela. Pelo menos na imagem que eu peguei aqui de referência. E a dificuldade, entre aspas, que não é difícil, é construir as voltinhas dela. E que não tem nada além de luz e sombra, tá? Então não precisa fazer textura antes, textura depois, e veio aqui, veio ali, aquela coisa super complexa de acrescentar textura. É só luz e sombra mesmo. Então, o preparo, vamos dizer assim, que você precisa ter para pintar esse tipo de flor é o olhar. Então, quando você consegue enxergar aonde está cada dobrinha e escolher uma boa foto de referência, isso vai te ajudar a identificar o que está por trás, o que está por cima, o que é mais claro, o que é mais escuro, tá? E é isso que a gente vai fazer nessa flor aqui. Somente luz e sombra. Vamos começar pela parte roxa primeiro, porque a chance dessa parte roxa sujar a nossa parte rosa é maior pelo fato de ser uma cor bem escura. E aí a parte rosa a gente pode voltar com a cor de base e fazer uma correção antes de começar a fazer luz e sombra nela, tá bom? Então vamos focar no roxo primeiro, tá? Esse lápis super branco que tá aqui é um lápis pastel branco. Então se eu passar a mão aqui ele vai sair. Ele tá bem forte assim, que é só para vocês conseguirem enxergar, tá? Como a minha flor é relativamente pequena, ó, ela tem aqui o tamanho aqui de 4 dedos... Então, vai ser mais confortável trabalhar com um pincel redondo, tá? Um pincelzinho redondo para construir as sombras, porque são todas formas muito irregulares. Mas depois que a gente conseguir construir as sombras, a gente acaba usando o angular para dar uma consertada em algum contorno, alguma coisa assim, tá bom? Então, vamos lá. A cor de base que eu usei na parte roxa aqui é o violeta escuro. E na parte rosa, eu usei uma cor aqui da Decoarte, que é Watermelon Slice, que é pedaço de melancia o nome. O código é o DA324, tá? Eu não encontrei nenhuma cor semelhante na Acrylex. E para eu obter uma mistura com uma cor parecida, eu ia ter que misturar 3, 4 cores. E eu achei desconfortável fazer isso, tá? Então eu preferi simplificar o processo. Essa aqui vai ser a cor do rosa. A gente vai misturar essa cor aqui com outras cores da Acrylex para tonalizar com essa cor aqui, tá? Então vamos lá. Então primeiro eu vou começar a fazer a parte escura, fica mais fácil, pelo fato dela ser pequenininha. Então eu preciso sombrear as voltinhas. A primeira cor de sombra que eu vou usar é o violeta cobalto e o preto, tá? O preto vai ser por último. Então vamos primeiro com o violeta cobalto. Deixa eu fechar minha cortina aqui que tá começando. Apareceu o sol na mesa. Aí. Pronto. Aí. Melhorou. Então, vamos lá. Então, o processo de construção de sombra com pincel redondo é usar a tinta diluída. Precisa estar bem diluidinho.
Não líquida, diluída. Eu vou indicar a minha área de sombra, aonde eu quero que fique mais escuro. Limpo o meu pincel e com o pincel limpo, porém hidratado, mas sem pingar água, eu faço o degradê com a água limpa, tá? Como são áreas bem pequenas, porque minha flor é pequena, eu não vou precisar do mop. Mas se fossem áreas maiores, o uso do redondo às vezes precisa do pincel mop para tirar alguma marquinha, pelo fato de ser uma área grande. Mas aqui é tudo bem pequenininho e não vai precisar. E eu vou seguir com esse processo aqui de escurecer as dobrinhas que estão com sombra, tá? Algumas aqui são bem escuras e outras nem tanto. Vai chegar um momento que vai ficar tão escuro que você não vai conseguir definir aonde começa e aonde termina algumas voltinhas mais profundas, tá? Fiz a primeira camada de sombra, tá ainda bem clarinho aqui. Eu vou pegar um pincel com uma pontinha um pouquinho melhor, que é o 22510. Ele tem uma pontinha mais fininha. Vou continuar usando o violeta cobalto, mas eu vou dar uma triscadinha aqui no preto para escurecer esse violeta, tá? Não vou usar o preto puro por enquanto. Vou repetir esse processo de sombra, mas eu não vou expandir tanto quanto a primeira camada. As voltinhas já estão começando a aparecer. E antes de eu escurecer ainda mais a nossa mistura e começar a escurecer ainda mais essas voltinhas, eu vou começar a clarear. Eu vou começar a clarear para facilitar a visualização de onde eu tenho que escurecer ainda mais, tá? Então eu não vou partir para o ponto extremo de luz, mas eu vou começar a clarear as voltinhas mais claras, usando a mesma técnica, não vou mudar nada, mas eu vou misturar o violeta escuro, que é a cor de base, vou fazer aqui do lado, para não ir direto para uma cor muito clara, com o violeta gris. O salto de cor de uma para outra é muito grande, então eu vou fazer uma misturinha para a gente ir de uma maneira mais sutil. Vou começar a clarear isso daqui, tá? Vamos lá.
Agora vamos lá. Então vamos lá. Aqui a gente já consegue identificar as dobrinhas com mais clareza. E aí a gente pode escurecer um pouquinho mais ainda. Vou continuar usando a misturinha de violeta com preto. Só que agora eu ponho um pouquinho mais de preto do que antes. E essa pontinha do pincel aqui vai me ajudar a posicionar direitinho a tinta. Vamos lá, agora a gente já consegue ver algumas voltinhas. Então vamos agora focar na luminosidade. Eu vou continuar com a mesma misturinha aqui do violeta gris com violeta escuro. Só que dessa vez eu vou deixar um pouquinho mais clara. E vou repetir o processo que eu fiz agora para clarear, tá? Olha só como já vai criando forma, bem bonitinha. Agora a gente precisa iluminar o centro desse ponto de luz que a gente construiu agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso violeta escuro e vou pegar o lavanda e misturar. Por que eu faço essas misturas meio doidas? Porque às vezes a cor que eu tô usando para fazer a luz tem uma tonalidade muito diferente da cor de base. Essas cores que eu peguei para iluminar, tanto o violeta gris quanto o lavanda, elas são mais azuladas do que a cor de base, que é o violeta, que é bem roxo. Então eu acabo fazendo essas misturas para trazer a tonalidade da base para essa cor, tá? Eu sei conseguir entender o porquê que eu misturo tanto essas cores.
Porque se eu coloco uma cor muito diferente, mesmo sendo mais clara, vai ficar destoante da cor de base, né? Então tá aqui, ó, nossa cor mais clara. Variar mais um pouquinho ainda. Porque é o nosso ponto de maior luz. Eu não tenho nenhum ponto branco de reflexo, porque a pétala não é tão brilhante assim, tá? E essa cor eu não vou colocar em todas as pétalas, só vou colocar num ponto mais intenso de luminosidade, tá? Que é nessa pétala aqui, um pouquinho nessa e um pouquinho nessa aqui, tá? Olha só como tá bonitona as nossas voltinhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou hidratar a pétala inteira pra tirar o restinho do lápis, que ainda tem um pedacinho aqui que tem lápis pastel. E aí, passando água, ele sai todo o resíduo. E vou fazer uma leve veladura com a cor Ux aqui, que é o cor de melancia, tá? Por quê? Pensando que a luz tá de cima para baixo, um pouco da cor da pétala de cima reflete embaixo, tá? Então eu vou hidratar antes aqui para tirar esses pedacinhos de lápis. Faço já essa remoção, vamos dizer assim. E aproveito que tá hidratado. Ciro. Pego um pouquinho dessa cor, deixo bem diluído para ficar clarinho. E passo em alguns pontos aqui, ó. Onde eu sei que tá mais próximo aqui das pétalas de cima. Vai ficar bem sutil. A ideia não é mudar a cor do que tá por baixo. É só agregar um pouquinho só dessa cor. Nem vou chegar lá aqui nas pétalas que estão mais para baixo, tá? Com o pincel angular agora, a gente vai ajeitar algumas partes mais escuras. Com essa misturinha de preto, tá? Mais preto do que violeta, tá? E assim, eu não vou exagerar, é só para ajustar formato mesmo. Porque pouco vai aparecer essa cor aqui. Porque ela tá lá atrás, então o foco vai ser nas pétalas mais iluminadas. Mas isso aqui ajuda a dar uma definição. Agora a gente vai fazer
pontinha de cada uma das dobrinhas, o contorno literalmente, né? Porque dependendo da flor, na extremidade da pétala, ela fica um tiquinho mais clara, porque demonstra que tem uma certa espessura. Ela não é uma folha de papel, que é muito fina e você não consegue ver a espessura, né? E no caso das flores, normalmente essa espessura costuma ser um pouquinho mais clara, dependendo do jeito que bate a luminosidade. Então eu vou usar essa mesma cor aqui, que a gente já usou agora para iluminar, não precisa ser outra. E vou fazer essas voltinhas aí. Hoje tá muito frio. A minha mão está muito gelada. Tá difícil segurar o pincel lânio. Aqui nesse canto aqui, nessa dobra aqui, eu diria que é a dobra mais profunda. Então eu vou fazer uma linha preta aqui para diferenciar. Tá? Que é bem escuro aqui e bem pequeno também. Aqui é uma dobrinha, então eu vou fazer uma sombra aqui embaixo do que eu fiz. Só um tiquinho de cor para dar um contraste para essa linha que eu acabei de fazer. E só. Com o violeta e a misturinha de preto, eu vou sombrear aqui rente à linha que eu fiz. E aqui. Que não são pétalas claras. Aqui mais do roxo. Pra ajudar. E tá pronta a parte de baixo. Vou secar. Vou fazer a parte de cima aqui. Eu vou primeiro fazer o topo das pétalas, assim a gente consegue identificar onde tem que escurecer. Então eu vou pegar esse rosa aqui, que é o rosa Tutti Frutti, e vou misturar com melancia. Assim eu coloco o tom melancia nesse rosa. Aí fica uma cor bem bonita. E com o pincel redondo mesmo eu vou fazer a parte de cima dessas pétalas, tá? Eu não vou riscar porque é
um traço relativamente simples. E é só na parte de cima aqui, ó. Então você escolhe um pincel do tamanho que você acha que vai dar certo aqui a pincelada. Você não precisa ficar retocando. Vai lá. E aonde é um pouquinho mais espesso, você dá uma apertadinha no pincel, que aí ele fica mais grossinho. Ó, só isso aqui já deu uma diferença. Aqui eu vou fazer essas linhas. Vai ficar por baixo da sombra, então vai ficar bem sutil. Tá? 4 risquinhos aqui. Vou pegar um angular maiorzinho. Ó, a cor que eu vou usar é a cor fúcsia. E eu vou misturar também com essa cor de melancia aqui. Pra deixar as cores próximas uma da outra, tá? Vamos começar. Eu vou sombrear embaixo dessa linha que eu fiz. Para escurecer um pouquinho mais, vamos usar o vinho. Mas vai com calma com essa cor, porque ela é bem escura. Olha só como já tá ficando bonitão. Ó, eu disse que não ia fazer textura nela, coisas mais complexas. Mas eu vou fazer uma leve textura. Mas é porque essa pétala é muito grande e fica um pouco monótono, vamos dizer assim. Não colocar nadinha de textura nela. Então com o pincel angular carregado, como habitualmente a gente carrega para fazer sombra. Só que em vez de usar ele para fazer sombra, eu vou fazer linhas com a pontinha dele que tá carregada, sendo do centro para fora, tá? São linhas bem leves e não precisa chegar até o final. Elas vão ficar bem clarinhas e vai acrescentar uma informação aqui que não vai deixar uma pétala extremamente lisa.
tá? Isso aqui ajuda bastante. É uma coisa muito sutil, delicada e que faz diferença. Só se preocupe com o formato aqui da pétala e não faça linhas retas, fazendo as linhas bem curvadas, acompanhando o movimento da pétala, para não deixar a pétala chapada aí para vocês. A mesma coisa aqui em cima. É uma coisa sutil, mas tira aquela coisa lisa que tava aqui, né, nessa área, tá? Então, vamos lá. Eu vou acrescentar um tiquinho do sépia nas pétalas que estão lá atrás, mas é bem pouquinho mesmo, porque o sépia é muito forte. Por que que eu vou fazer isso? Porque essas pétalas estão recebendo a sombra da parte roxa, tá? E é isso que vai ajudar a dar uma escurecida nelas. Mas não exagere. Senão elas vão ficar com cara de sujinhas de terra. E não é essa a ideia. É só escurecer um pouquinho em relação à pétala que está por cima. A pétala que está por cima ainda vai receber luz. Então, principalmente nesse cantinho aqui, que é onde elas se encontram. Mas é sutil, tá? Eu vou colocar um tiquinho nessas dobrinhas aqui, nesses triângulos aqui. Não vou fazer em tudo não. Só nos triângulos aqui. Tô indo com um pincel limpo só pra deixar clarinho. Aqui tem outro triângulo. É bem sutil isso, gente. Pouquíssima tinta, porque o sépia é muito forte. Então agora vamos iluminar. Para iluminar, vamos usar a técnica úmida, que é umedecer o lugar onde eu vou colocar a cor. E com o pincel liner e o rosa que a gente usou aqui, que é o Tutti Frutti. Eu vou iluminar o pedacinho que eu quero. Pouca tinta. É só a extremidade de fora, tá? Se a sua flor for um pouquinho maior, dá pra fazer com angular. Mas no meu caso aqui ela é bem pequenininha. O angular acaba sendo grande. É que tem alguns pincéis que são bem pequenininhos. Mas eu acho que esses pincéis pequenininhos o trabalho não rende muito. Aí a gente acaba tendo mais trabalho. Um pouquinho de luz aqui, ó. São risquinhos em direção para cima, tá? E com a água eu dou um leve degradê aqui. A mesma coisa do outro lado. Hidratar. E venho aqui com a tinta. A vantagem de usar água antes é que fica uma cor mais suave e não muito marcada. Vou mais um pouquinho aqui. Tô com a tinta pura aqui nesse ponto de
luz mais forte, porque já secou aqui desse lado de cá. Tem um pouquinho de luz aqui, ó, no topo da pétala que tá lá atrás. E um pouquinho da pétala de lá de trás. Concertozinho aqui, né? Aqui a nossa flor linda. Vamos fazer aqui os pistilinhos aqui. Eu vou usar a cor que a gente usou para iluminar o rosa, que é a misturinha do Tutti Frutti com o melancia. Eu já fiz aqui a marcação das bolinhas. Então agora eu vou ligar ela à flor. A pontinha desses pistilinhos aqui, elas são mais clarinhas. Então, eu vou pegar o rosa e vou fazer uma pincelada de cada lado aqui, como se fosse uma divisão. Uma para um lado, outra para o outro. Como se fosse um olhinho, tá? E deixa o centro mais escuro. O pistilinho aqui é um lado claro e um lado escuro, mas como eles são muito pequenininhos, na teoria a gente faria isso com sombra, né? Mas é muito pequeno, né? Não dá pra fazer sombra. Então a gente usa o próprio liner pra dar a entender que tem luz e sombra, colocando uma linha escura de um lado e uma linha clara do outro. Já ajuda nessa dimensão de cor. Tem algumas bolinhas dessa aqui que são levemente amareladas. Vou pegar uma amarelinha aqui pra ajudar. Eu vou usar o vinho do outro lado aqui para fazer como se fosse uma sombra. Então, rosa de um lado, vinho do outro, luz e sombra. Com a mursa já vai dar. Essa aqui.
Essa aqui. E essa aqui. Tá? Um risquinho escuro de um lado e um risquinho claro do outro. Assim ajuda a dar a dimensão de luz e sombra. Lógico que se você for olhar de pertinho, você vai ver as duas linhas. A ideia é que de longe você consiga ter essa diferenciação, né? Olha só, que belezinha. Vamos sombrear aqui nosso talinho aqui. Eu vou usar o sépia que a gente tem aqui. E vou fazer o mesmo princípio. Vou escurecer de um lado. Vou fazer aquela mesma textura que tem aqui. Vou fazer aqui com o próprio sépia, a pontinha do pincel. E vou clarear do outro. Eu vou usar a cor mais clara que eu tenho aqui e vou misturar com o sépia, que é o lavanda. É um pedacinho muito pequenininho para eu me preocupar em pegar outra cor da palheta. Então é só um taquinho. E aqui o outro lado. Finalizar, tem uma luz aqui na pontinha do talinho da flor. E tá aqui a nossa fúcsia. Ou brinco de princesa, como você preferir chamá-la. Mas ela é linda mesmo. Fica toda penduradinha, coisa mais fofa. Né? Brinquinho lindo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever lá no meu site, que tá o link aí embaixo na descrição. Assim que terminar a série, todo mundo que se inscreveu vai receber o materialzinho de apoio, que é o risco, a tabelinha de cor, o nome dos pincéis que foram usados, tá? Agradeço de coração por ter assistido mais um mini tutorial, que não é tão mini assim, né? Mas fico feliz em poder estudar junto com vocês, tá bom? Então, chama os amigos de pincel aí para assistir junto. E quem puder compartilhar, agradeço também, tá? Então, um beijo no coração e até o próximo tutorial.